Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem. Nossa aula de hoje, língua portuguesa, né? Estamos com um novo capítulo e vamos falar um pouquinho sobre o mundo dos atletas, né? Aqui nós temos uma entrevista, ó, olha aqui, ó. A pessoa está sendo entrevistada e essa pessoa é um atleta, certo? Muito bem. Qual é o seu esporte favorito? Você tem um esporte favorito? Qual é? Você acompanha algum time ou atleta? Isso aqui é uma resposta, né? Vocês que irão realizá-los, né? Respostas pessoais, ok? Muito bem. Vida de atleta. Quando assistimos a alguma competição esportiva profissional, geralmente não nos lembramos de que aqueles atletas são pessoas como nós, que certamente percorrem um longo caminho para chegar até onde eles estão. Então vamos ver aqui ao longo, isso aqui vocês irão ler em casa. Eu não vou ler com vocês, senão o nosso vídeo vai além de 20 minutos, certo? Nós temos aqui uma entrevista com a jogadora Marta, né? E ela conta nessa entrevista como foi difícil ela entrar para o futebol. É a jogadora do futebol. Futebol brasileiro, ok? E nessa entrevista aqui ela fala tudo, né? Aí, quem está entrevistando ela? A Folhinha. E a Folhinha aqui faz as perguntas, né? Quando e como começou a se interessar por futebol? Como decidiu, né, jogar profissionalmente? Aí ela responde que ela se interessou, né, pelo futebol há uns 7, 8 anos, né, brincando. E tenho uma família muito grande e todos os meus primos e amigos de infância jogavam bola na rua. Quando percebi que levava jeito, eu decidi que o futebol seria minha profissão. Então esse foi o início, né, da entrevista, ok? E depois eles continuaram a entrevista. Você sofreu preconceito de familiares ou amigos pela sua escolha profissional? Sim, ela disse, né? E aí ela responde. Por quê, né? Que ela era de uma cidade do interior, de Alagoas, né? Na época, as pessoas não viam com bons olhos uma menina jogando no meio de um monte de garotos, né? E a família dela também pensava as mesmas coisas. Quais são as dificuldades em que a menina enfrenta quando decide ser jogadora? Eu falo que eu nunca vou ler para vocês e acabo lendo tudo. Ela disse que as dificuldades ainda é o preconceito. Hoje ele é menor, mas ainda existe, e também a falta de escolinhas de futebol, né? Você notou alguma diferença no tratamento dado às mulheres que jogam futebol nos Estados Unidos e nos países da Europa, por exemplo, em relação ao tratamento dado a elas no Brasil? Aí ela responde também, né, que nos Estados Unidos e na Europa, onde jogou e ainda joga, a diferença no tratamento dos atletas é muito grande. E começa pela forma de encarar o futebol feminino como modalidade profissional. Já no Brasil, ainda é vista como amadora, não é profissional. Na Europa, os atletas vivem do futebol e são seguidas por milhares de fãs mirins e adultos. Os campeonatos nacionais já existem há bastante tempo. A Liga Sueca Feminina, por exemplo, existe desde 1988 e as brasileiras continuam lutando pela criação de uma liga feminina. Então, o que ela quis dizer aqui, que na Europa e nos Estados Unidos, né, é diferente, porque aqui ainda existe um preconceito, existe um tratamento diferente, certo? Na sua opinião, a Folhinha pergunta para ela, qual o maior obstáculo para o ingresso das meninas nos times de futebol? Cultura do esporte como atividade masculina ou a falta de apoio para as aspirantes a jogadoras? E ela diz que uma coisa leva a outra, né? Porque o preconceito ainda existe, por menor que seja, e o fato de muitos ainda pensarem que é um esporte voltado para o mundo masculino, né? E fazem com que
A dificuldade cresça de forma geral com falta de apoio, falta de patrocínio e de interesse no futebol feminino. Então essa foi a entrevista. Aqui a gente percebe que quem está entrevistando está em negrito, né? E a resposta dela não está em negrito, ok? E aí nós temos uma interpretação. Vamos lá. Quais são os assuntos da entrevista? Qual foi o assunto que foi tratado nessa entrevista? Toda vez eu falo, não vou ler para vocês, aí eu acabo lendo tudinho, né? Muito bem, leio assim resumidamente, mas dá para entender, né, crianças? Vamos lá, na interpretação agora. Quais são os assuntos? Foi tratado o quê? A vida de Marta e as impressões que ela tem sobre o futebol, né? Porque alguns trechos da entrevista aparecem em destaque, o destaque é o negrito, tá? E outros não. Por quê? Para diferenciar quem é o entrevistador e as respostas da entrevistada. Então, ali há um método para diferenciar e identificar, né? Quem é o entrevistador? Quem é a entrevistada? Como que é possível saber? O entrevistador, nós sabemos que é a folhinha. Aqui nós identificamos. Quem é a entrevistada? A Marta. E como que nós identificamos? Pelos destaques. Na primeira folha aqui, ó, na primeira pergunta, ó, folhinha. Quando a gente vê que ela fez a pergunta, a folhinha fez a pergunta e quem respondeu? A Marta. Então, entrevistador, folhinha e entrevistada Marta. E como que a gente identificou? Através da primeira pergunta é possível ser identificado, certo? Em vários trechos da entrevista, Marta expôs o que pensa sobre assuntos. Que expressão ela utiliza para demonstrar que suas afirmações correspondem às suas opiniões e fatos ou acontecimentos. Quais são... olha aqui, ó. Acho que isso aqui foi o que ela expôs. Para dar a sua opinião. Então, qual é a resposta? Acho que. Marque V para verdadeiro e F para falso em relação ao texto. Marta começou a interessar por futebol há 7 ou 8 anos? Falso. A família de Marta a incentivou a jogar futebol com os garotos da cidade? Claro que não, né? Falso também. Marta nasceu no interior? Sim. Marta escolheu sua profissão quando percebeu que era boa no que fazia? Sim, também. Então, aqui nós vamos observar o mapa e pintar o que pede. Os Estados Unidos a gente deve pintar de azul, Europa de vermelho e o Brasil de verde. Aqui eu já deixei pintado para vocês. Olha aí, ó, onde está Estados Unidos, Europa e o Brasil, ok? Está pintadinho. No trecho, as pessoas da época não viam com bons olhos uma menina jogando bola no meio de um monte de garoto. O que significa ver com bons olhos? O que você acha que significa? Achar apropriado. Que eles não achavam apropriado, né? Uma menina no meio de um monte de garotos, né? Encontre no texto antônimos para as seguintes palavras. Antônimo ao contrário, né? Profissional, amadora. Masculina, feminina. Facilidade, dificuldade. Ok? E aí nós temos aqui, ó, na opinião de Marta, há preconceito em relação às meninas que jogam futebol. Você concorda com ela? O que ela pensa sobre o assunto? Conversa. O que você pensa sobre o assunto? Tá? Até aqui. Porque não tem como a gente conversar com o professor e colegas, né? Então, você irá responder essa questão. E aqui nós temos o que diz uma entrevista. O que é uma entrevista? Entrevistas são textos em que duas pessoas ou mais interagem. Nelas, o entrevistador faz perguntas e o entrevistado as responde. Geralmente, o tema da entrevista é algum assunto que o entrevistado domina ou sobre o qual possa falar com propriedade. As entrevistas costumam ser orais,
mas atualmente é bastante comum que o entrevistador envie suas perguntas por e-mail ou mensagem instantânea. Por exemplo, tá? Perdão. Hoje em dia, não é só cara a cara ali, eles podem mandar as perguntas por e-mail ou manda uma mensagem, né? E a pessoa vai respondendo, né? E o entrevistado as responda em outro momento, enviando as suas respostas para o entrevistador que organiza o texto da entrevista para publicação. Então, uma entrevista é pessoas que interagem, né? Textos, né? Onde nós temos a interação de pessoas. E o que acontece? O entrevistador faz a pergunta, o entrevistado responde, tá? E aí ele fala, coloca quais são as perguntas e o entrevistado vai respondê-las, né? A entrevista com a jogadora Marta que lemos foi publicada em um jornal. Agora assista a uma entrevista exibida em vídeo, né? E você clica no QR Code. Quem é a principal entrevistada? O que é possível saber sobre ela? Que outras pessoas são entrevistadas no vídeo? Então você vai assistir o vídeo e vai nos responder isso aqui, tá? Qual é o tema? Ok? Aqui é apenas responder as questões, ok? Vocês irão apenas respondê-las, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Beijos, beijos, beijos. Amo vocês e até a nossa próxima aula.